Mas uma coisa muito legal que elas trazem para o mundo de produto, principalmente para quem está no começo de carreira, é a oportunidade de exercitar produto sem necessariamente precisar ter uma equipe de engenharia para transformar aquilo que ela está pensando em realidade, né? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Produto em Pauta na série Mentorias, né? Essa série foi criada com o intuito de trazer pessoas para, enfim, ter uma sessão de mentoria comigo, porque muitas vezes a dúvida de uma pessoa acaba sendo a dúvida de mais pessoas. E hoje eu estou aqui com a Sandra Coelho, que topou aqui. Poxa, super obrigado por topar estar aqui. Conta um pouco da tua história, enfim, como é que você foi parar no mundo de produto, né? E pode emendar já no tema que você quer conversar hoje. Opa, obrigada, Joca. Oi, pessoal. Bom, Joca, eu que te agradeço por esse espaço. Eu acho que é super importante aqui na comunidade de produto a gente poder conversar com referências como você. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada. Bom, como você disse, eu sou a Sandra, sou gerente de produtos há 5 anos. Então, hoje eu atuo no ramo ali B2B Enterprise ali praticamente. Há 2 anos, tá? Que eu estou nesse universo do Enterprise, mas eu venho do universo do B2C. E antes ali do mundo de produto, eu vinha do Growth Marketing e também já tive uma atuação em CS. Então, né, que é o Customer Success. Então, eu venho construindo a minha carreira sempre próxima de produto e há 5 anos realmente como gerente de produto, há 2 anos no Enterprise. Como que eu vim parar nesse mundo, né? Eu sou formada em engenharia civil e no meio para o final da minha faculdade, eu consegui um estágio numa startup, né? Eu sou de Belo Horizonte, numa startup de Belo Horizonte. E comecei a minha carreira, eu sabia muito que eu queria ir para esse universo da tecnologia, para o mundo da startup, e foi quando eu consegui ali a minha primeira oportunidade no time de CS. E aí fui crescendo dentro da empresa, me fizeram uma proposta para ir para a área de Growth Marketing, curti muito, cresci bastante, cheguei a trocar de empresa, também ainda na área de Growth, e 2021, que a gente estava, acho que, vivendo ali um boom, né, do mundo de produtos, que eu já atuando com Growth, eu tinha muito contato com o time de produto, então tinha parte de Discovery, muita coisa ali em comum com o mundo de produtos. Essa é a primeira empresa que eu trabalhei, então eles me chamaram para voltar, mas agora com o papel de gerente de produto. E eu topei, porque eu já tinha o desejo, eu já manifestava esse interesse de realmente construir produtos, né, produto digital, e não só mais e não falando de uma forma ruim, porque a parte de growth é sensacional, mas não só na parte ali do growth marketing, mas também nessa área de desenvolvimento mesmo, de entender ali o desenvolvimento de produto. E eu já estou, então, há um tempo ali como gerente sênior, há um pouco mais ali de 2 anos como gerente sênior de produtos, crescendo muito ainda, aprendendo muito, acho que ainda tem um caminho, muitas coisas para aprender, acho que a gente nunca para de aprender, mas eu quero ser mais intencional ali na minha carreira, porque um desejo que eu tenho é de me tornar um dia uma boa liderança, uma grande liderança de produto. Então, esse espaço que eu gostaria muito de ouvir de você, se você pudesse voltar no tempo, né? Ou então pudesse olhar para trás, assim, como que você construiria ali próximos passos de forma intencional para você se tornar uma liderança, mas não só, tipo, alcançar esse cargo, mas de fato ser uma boa liderança. Que aí eu quero não só ouvir sobre isso, mas começar a construir, assim, estratégias eficazes, né? Tanto com essa conversa, com outras estratégias que eu vou estudando e vou pesquisando, mas construir estratégias eficazes para que no médio prazo eu me torne uma grande liderança também de produtos. Não só eu, como outras pessoas ali no meu redor que eu gostaria também de influenciar e incentivar. Legal. Eu acho que assim, o papel da liderança, né, passa muito por isso que você falou mesmo, né, dessa capacidade de influenciar. E essa carreira, né, que a gente está, do mundo de produtos ali, tem muito a ver com isso, com essa questão de conseguir influenciar as pessoas, né, ajudar um grupo de pessoas a ir numa determinada direção, né. A gente influencia, obviamente, diretamente, né, o time de desenvolvimento de produto, pessoas engenheiras, pessoas designers ali, como também, né, eventualmente até o restante da empresa, porque o nosso produto ele toca a empresa inteira. Então, de uma certa forma, quando a gente exerce esse papel, né, de product manager, a gente já está exercitando liderança, né? Talvez o que vale a pena
é refletir sobre isso de forma consciente, né? Poxa, eu estou aqui exercendo uma liderança informal, né? Mas de uma certa forma eu estou guiando esse grupo para esse grupo alcançar um determinado objetivo que, enfim, a gente definiu em conjunto, etc. E aí você vai percebendo algumas coisas, a partir do momento que você começa a pensar de forma consciente nisso, você vai percebendo algumas coisas muito interessantes, né? Tipo, e acho que você, como, né, gerente de produto sênior, já deve ter percebido coisas assim, mas você começa a pensar nisso de forma consciente. Poxa, não dá para levar uma coisa para o time e falar, time, implementa aí. Não é assim que funciona, né? A gente leva com todo o contexto, a gente, quando, né, o máximo possível, tenta fazer um trabalho de cocriação junto com o time. Olha, o problema que a gente tem para resolver é esse aqui, o que vocês acham, como é que vocês acham que dá para resolver? Eu tinha pensado nesse caminho, mas não sei, de repente vocês têm outras ideias. Então, todo esse trabalho, né, de cocriação, né, de ajudar o time a chegar num determinado objetivo, né, a gente vai usando técnicas, ainda mais que a gente não tem a liderança formal, né, a gente vai usando técnicas para ajudar a guiar o grupo, né, ou a direcionar o grupo, né, naquele caminho que a gente quer levar. E tudo isso são habilidades essenciais para uma pessoa líder, essenciais, né? Sem isso, a pessoa líder ela, ela assim, vai dar errado. Ponto, né? Não tem muito o que fazer. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né, que eu recomendaria, Sandra. Você pensar no papel que você já faz hoje, mas com essa ótica, né, com essa visora ali. Pô, esse é um papel já de liderança, né, uma liderança informal, mas já é uma liderança. Né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto que você pode procurar, uma vez que você já está num papel de gerente de produto sênior, é você eventualmente mentorar, enfim, né, ficar próximo, ajudar alguma pessoa mais júnior, uma pessoa PM, enfim, uma pessoa que acabou de entrar na carreira, e ajudar essa pessoa a se desenvolver, meio que adotar, entre aspas, sabe? Aquela coisa de adotar, né? Adota uma pessoa para ajudar ela. Enfim, faz um combinado, assim. Poxa, eu tô vendo que você está no começo de carreira, quer montar né, um plano junto? Eu sento junto com você, a gente bate papo a cada 2 semanas, e eu vou te ajudando aí a dar esses primeiros passos. Já passei por aí, eventualmente posso te dar dicas interessantes. Então, essa seria uma maneira de você começar a praticar aquela liderança one-to-one, né? Você ajudando alguém na mesma função que você a se desenvolver. Então, isso também acho que um excelente exercício, né? Então, na posição que você está hoje, eu viria essas duas atitudes como, né, duas atitudes que te ajudariam a entender melhor o papel de liderança. E, né, por um outro lado, claro que, né, a gente não faz isso com essa intenção, mas por um outro lado, isso começa a te... não sei se exibir a palavra certa, mas começa a jogar uma luz em você como uma pessoa que lidera de forma informal, mas está liderando o time. O teu time está conseguindo chegar nos objetivos, né? Porque você tem um papel ali, um protagonismo ali de liderança. Essa pessoa que você ficou mais próxima, uma coisa bacana até de você eventualmente fazer essa conversa que você vai ter, enfim, essa mentoria que você vai ter com essa pessoa. De repente você faz um combinado com o RH, avisa o RH, olha, poxa, eu tô vendo aquela pessoa e tal, né? Dá um toque ali só para o RH saber, poxa, que legal, a Sandra tá ajudando ali a desenvolver pessoas e tal. Começa a entrar no radar das pessoas esse teu interesse pelo papel de liderança. E é uma maneira, né, você fazendo esse coach, né, essa mentoria 1 a 1 ali, já é uma maneira de você sentir o gostinho. O que é ser líder, né? No final das contas, uma parte importante da liderança é ajudar a desenvolver pessoas. Então, esses seriam os 2 caminhos que eu pensaria. Faz sentido para você? Faz muito sentido, mas assim, eu acho que eu tenho um desafio também, é que hoje na empresa que eu trabalho, o time de produto ele é enxuto, não tem tantos product managers e a maioria são já um papel mais sênior. Ah, tá bom. Então, hoje a gente tem essa questão, mas com as suas sugestões, talvez pegar pessoas que estão no começo de carreira, mesmo em outros lugares, acho que para sentir esse gostinho, mesmo, né, que eu não vou ter ali, como você falou, essa vista ali do RH da empresa, eu não vou ter essa parte, mas ainda assim vou ter esse gosto. Gosto de fazer isso, ou eu prefiro ficar só na influência do dia a dia que eu já faço hoje, né? Que também não, que também é legal, também tem sua parte que é bem interessante. Mas eu gosto assim dessa ideia de
de pegar uma pessoa ali, de adotar uma pessoa, mesmo que ela não seja da mesma empresa, que eu acho que tem tanta gente aí fazendo essa migração. E eu adoraria ter sido adotada por alguém quando eu comecei a minha carreira. Exato, exato. Então, eventualmente tem até alguém de fora, ou até, Sandra, você poderia procurar alguém dentro da empresa mesmo que está querendo fazer a transição de carreira. Às vezes tem alguém em CX, tem alguém, sei lá, da parte de marketing que está pensando em fazer transição de carreira para produto. De repente você descobre alguém, você pode adotar ela, ajudar ela nesse caminho de transição. Encontrar uma posição de APM ali dentro do time que você está, pode ser um caminho também. Uhum. Esse é legal. Esse aí eu consigo pensar Você começa a em pensar umas questões. possibilidades. Ah, legal. Porque eu Então, sei de pessoas que têm esse interesse, assim, de vir para produto. Acho que a nossa área, né, ela sempre tem pessoas querendo vir, tipo, em áreas correlatas que ficam interessadas, assim, na nossa área. Eu acho que essa é uma proposta que é bem interessante, assim. e aí você pode ajudar essa pessoa a encontrar o seu primeiro produtinho ali para cuidar, que pode ser Uhum. até, sei lá, algum sistema interno, alguma Sim, automação que ela faz no trabalho dela, sabe? Usando essas ferramentas vibe coding ali, enfim, eventualmente dá para o que é legal hoje em dia, né, com essas ferramentas, isso é uma coisa muito bacana que com esse surgimento, óbvio que as ferramentas de vibe coding elas estão trazendo um monte de coisa para o mundo, né, de engenharia e tal, mas uma coisa muito legal que elas trazem para o mundo de produto, principalmente para quem está no começo de carreira, é a oportunidade de exercitar produto sem necessariamente precisar ter uma equipe de engenharia para transformar aquilo que ela está pensando em realidade, né? Então, eventualmente, você pode ajudar nesse sentido, ajudar essa pessoa interna da empresa a fazer alguma automação, alguma coisa que melhore o dia a dia dela, o trabalho dela, porque isso já é exercitar a gestão de produto, né? sim. Que pode ser até além, né, do seu trabalho. Às vezes você quer resolver alguma coisa na sua vida, enfim, aí você Também, ajudar né? a pessoa, né? Às vezes nem sempre no trabalho ali a pessoa vai ter essa oportunidade. Não, muito legal, assim. E pensando em outras partes, assim, de liderança, né? Que a gente falou um pouco aqui da gestão de pessoas, mas a liderança também tem toda uma parte estratégica que ela precisa tratar. E às vezes eu sinto um pouco essa dificuldade, assim, eu consigo ter uma estratégia ali dentro do meu mundo, dentro do meu universo, mas nem sempre eu ainda olho para o todo, sabe? Igual eu falei, né? Acho que onde eu trabalho hoje, as pessoas, alguns têm níveis maiores, e outros nem tanto, mas a maioria já tem ali um papel bem, bem sênior, assim. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade ainda de transitar na estratégia como um todo, e eu acho que essa parte acaba sendo um pouco deficitária para mim ainda. E como que você pensaria assim, tipo, uma forma de evoluir essa parte mais estratégica além do meu universo e o que está relacionado ao meu universo? Sim. Eu acho que até, ok, você tem que pensar em além, né, do teu universo, né, mas o fato de você conseguir praticar a visão e estratégia no teu universo, que é o teu time, né, no final das contas, é extremamente importante, né? Então, poxa, você conseguiu definir ali junto com o teu time aonde que vocês querem chegar, qual é a estratégia para chegar lá. Isso já é uma maneira de você exercitar esse trabalho estratégico, né? Aí tem um outro ponto importante, enfim, tem a estratégia ali com o seu time, mas tem articular essa estratégia com os stakeholders, né? Com os outros times e com stakeholders que estão fora ali do time de desenvolvimento de produto. Isso também é papel de liderança, né? Quando a pessoa, né, à medida que ela vai subindo para a liderança, esse papel de articulação, né, de gestão de stakeholders, né? Assim, a função de gestão de produto ela faz gestão de stakeholder assim desde sempre, né? Desde do APM ali faz gestão de stakeholder, mas à medida que você vai tendo essa posição mais de liderança ali, você vai ter essa parte de gestão de stakeholder ela é muito importante, ela começa a ficar essencial, né? Você tem que realmente conseguir falar com todos os líderes da empresa. Então, eu acho que o ponto importante é isso, é você já exercitar isso no teu ambiente, né, que você está hoje no teu time, mas levar isso que você exercita para fora do teu time, mostrar para os outros times. Não sei se vocês têm reuniões de time de desenvolvimento de produto ou de all hands da empresa inteira. Se você tem a oportunidade de fazer interface com líderes de outras áreas,
Mas apresentar, né, o que você está pensando, a tua estratégia, né, a tua visão para o teu time, já é uma maneira de você praticar um pouco esse olhar estratégico com uma outra habilidade, né? E aí falando, na verdade são três coisas que uma pessoa líder ela faz, né? Ela tem que fazer no dia a dia dela. Uma delas é desenvolver pessoas, que a gente já falou, né, um tanto ali. E a outra delas são esses dois pontos que a gente está falando agora, que é definição de visão e estratégia e gestão de stakeholder, né, que eu costumo chamar de gestão de ansiedades, né, que é algo que a pessoa gestora de produto faz desde sempre, é gerir ansiedades. A única coisa que acontece é que à medida que você vai caminhando em papéis de liderança, né, você tende a ter uma ansiedade maior e mais forte em cima de você para gerenciar, né? E aí o que acontece? Eu me lembro até uma vez uma pessoa comentou comigo, faz alguns anos já, acho que foi 2018, 2019, eu estava super feliz, era um PM sênior, falou, nossa, eu recebi a oportunidade de passar por um papel de GPM, estou super feliz que finalmente eu vou ser estratégico, eu vou conseguir ser estratégico, né, o tempo todo. Aí eu falei, puxa, deixa eu botar a bola no chão aqui e te acalmar um pouco, porque assim, você vai ser estratégico sim, na verdade deveria já estar sendo estratégico o tempo todo, né? Mas o que acontece? Num trabalho de liderança, você vai trabalhar estratégia 10% do seu tempo, tá? Você pode até pensar mais, né? Você está fora, você continua pensando, e isso e aquilo, se a gente conectasse não sei o que com não sei o que, enfim, você está constantemente pensando, mas botar a mão na massa mesmo, né? Realmente trabalhar com estratégia é 10% do seu tempo. Aí, que sobra, né? Os outros 90% do papel de liderança. Em torno ali de 40% a 50% vai ser a gestão ali do desenvolvimento do seu time, né? 40%, 60% mais ou menos, gestão do seu time ali, né? E os outros 40%, enfim, a 60% de novo, vai ficar em torno de gestão de ansiedade, né? Então você faz esses três papéis, trabalha, né, em estratégia, gere ansiedade e desenvolve o teu time. Reparou que eu falei 40 a 60, 40 a 60. Se a gente somar 60 com 60 dá 120, dá mais do que 100% do tempo. O que acontece? E aí é um ponto importante também para você pensar quando você for montar o seu time, né? Porque quando você vai para a liderança, você começa a pensar em montar o seu time. Se o seu time for majoritariamente de pessoas júniores, você vai passar mais tempo desenvolvendo pessoas e mais tempo fazendo gestão de stakeholder. Por quê? Eles, como vão ser pessoas mais júniores, vão ser menos capazes de gerir stakeholder. Então, 60 com 60% vai dar 120, não vai te sobrar tempo para pensar em estratégia. Então, a maneira que você consegue, né, contrabalancear isso é tendo um time que tem pessoas sêniores e tem pessoas júniores, né? Porque aí as pessoas sêniores, elas estão mais desenvolvidas, né, e gerem melhor a ansiedade dos seus stakeholders. Então, esse é um ponto para você pensar. Então, né, só fechando aqui, gestão, liderança, né, o tempo que a gente gasta liderança é em torno dos 10% pensando em estratégia, visão e tal, né, sendo estratégico, e os outros 90% ali dividido entre desenvolver pessoas e gestão de stakeholders. E aí o cuidado só do time. Se você tiver um time com muita gente júnior, não vai te sobrar tempo para estratégia, você vai ficar trabalhando com as pessoas, desenvolvendo pessoas e gerindo ansiedade. Não, Joca, legal demais. Eu adorei essa sua divisão em pilares, porque eu acho que, por mais que a gente já faça isso no dia a dia, esses três pilares, eu acho que enxergar numa visão mais macro que esses três pilares precisam ser trabalhados, né? Ou quer dizer, eu preciso entender em cada um desses pilares o que eu preciso trabalhar mais, trabalhar menos. Eu acho que é bem legal, que eu já tenho um direcionamento para não gerar a minha ansiedade também, assim, será que eu devia estar olhando para um quarto pilar, não sei o quê. Às vezes pode existir um outro, mas acho que esses três são macros e eu acho que isso já me ajudou muito. E eu adorei essa questão do 40, 60, de transitar, porque também, né, no dia que eu tiver essa oportunidade, eu acho que se eu chegasse ali com um time mais júnior e acontecesse isso que você falou, eu não vou ter tempo para a parte estratégica. Ia gerar uma ansiedade em mim do tipo, meu Deus, eu não estou fazendo o meu papel direito. Mas, opa, não é que eu não estou fazendo o meu papel direito, é que hoje o meu time precisa que eu seja 60% gestão de pessoas. Ou então, hoje o meu time precisa que eu seja 20% estratégia. Enfim, a gente conseguir ter... Acho que ter essa margem, ela nos tranquiliza um pouco de saber tipo assim, que em cada momento... Eu nunca vou atuar igual, né? Cada momento eu vou ter que
Isso é ser estratégica também, né? Em cada momento eu vou ter que pensar quais são os pilares que eu vou precisar abrir mão, ou então quais os pilares que eu vou precisar focar mais. E eu adorei o termo gestão de ansiedade, porque fica muito claro, acho que todo mundo que trabalha com gestão de produto sabe, entendeu na hora, quando você falou assim, gestão de ansiedade. E para a gente continuar esse papo, acho que, para poder fechar até, né, é, eu queria ouvir mais de você, assim, cara, gestão de ansiedade. Como que a gente pode fazer bem essa gestão? Como que a gente pode evoluir mais? Porque, assim, hoje eu faço gestão de stakeholders e tudo mais, mas, assim, ainda num modo meio... Faço com... Do jeito que eu acho que dá certo, mas eu queria ouvir, assim, maneiras que são interessantes de gerir. Imagino que vai variar de cada stakeholder, mas gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Então, varia, sim, você está certíssima, varia com cada stakeholder, né? Você tem que descobrir com cada stakeholder também o que funciona para ele, tem que ter a questão da empatia ali, né? Conseguir perceber, conseguir entender o que mais funciona para aquela pessoa. E uma coisa assim que é fundamental é, que é aquele ditado assim, não basta só colocar o ovo, tem que cacarejar, né? Não tem jeito assim. E esse é um problema muito comum, principalmente de equipes de desenvolvimento mais, né, mais focado ali no desenvolvimento, falando, não, mas eu já fiz o que eu tinha para fazer, está feito aqui, que eu preciso ficar contando para as pessoas, né, que foi feito. Não precisa sim, isso é fundamental, né? Não como uma ferramenta de autopromoção, mas ao contrário, né? Pensando que, de novo, usando a questão da empatia acho que é uma das características mais importantes que a pessoa de produto precisa ter. O produto que a gente desenvolve toca a empresa inteira, né? Mexe, e você já teve em outras áreas, você sabe disso. Mexe com CS, mexe com growth, mexe com operações, mexe com vendas, mexe com marketing, mexe com todas as áreas da empresa, mexe com jurídico, né? Então a gente tem que ter essa empatia de entender isso e de ajudar a tranquilizar essas pessoas, de ouvir essas pessoas, de entender as preocupações que essas pessoas têm e incorporar isso na nossa estratégia de produto, né? Poxa, eu me lembro uma vez, é um caso super engraçado, foi um, uma situação que aconteceu que a gente estava desenvolvendo o Gympass Wellness, né, a versão formulário dele, antes de qualquer coisa, bem MVPzão ali, bem formulário ali. E aí no formulário tinha um pedaço ali para coletar dados de cartão de crédito. A gente queria testar o willingness to subscribe. Né? E a gente fez e estava tudo pronto, né? E aí a gente começou a apresentar isso internamente para algumas áreas e tal. E aí eu me lembro que na hora o jurídico levantou a mão assim e falou: desse jeito não vai para o ar, de jeito nenhum, né? Porque, poxa, a gente vai armazenar dados de cartão de crédito, a gente é PCI compliant, a gente tem uma série de regras, a gente não pode, né? Onde está armazenado esses dados e tal, né? Eu sei que atrasou ali alguns dias e a gente acabou implementando uma solução de cobrança ali do PayPal para a gente poder cobrar o cartão de crédito do PayPal, né? PCI compliant, mas esse ponto é importantíssimo. A gente tem que ouvir todas as áreas, a gente tem que, né, estar atento às necessidades. Né? A empresa é o conjunto de todas as áreas criando soluções para os problemas das clientes de uma maneira que gera resultado para a empresa. Isso é a empresa inteira que faz, não é só a área de produto. Então, a gente tem que estar alinhado com a empresa inteira. Então, eu acho que gestão de stakeholder, gestão de ansiedade passa muito por isso, né? Então, essas conversas individuais, né, que eu acho que, enfim, toda pessoa gestora de produto faz isso, ou deveria pelo menos fazer isso, né? Mas não só isso, né? Criar dinâmicas. Poxa, como é que eu conto aqui das novidades que a gente está fazendo? Como é que eu conto, né, da minha estratégia, do meu plano? Né? Será que eu crio cerimônias periódicas, ou será que eu faço alguns eventos one-off ali, né? Como é que eu me organizo aqui, faço comunicação por e-mail, aí depende, de empresa para empresa, é e-mail, é Slack, não, aqui funciona melhor Slack, não, aqui é melhor a gente chamar um all hands e fazer uma apresentação. Em vários lugares por onde eu passei, uma prática que eu gostava muito de ter e gerava um engajamento bem legal é fazer uma espécie de um showcase para a empresa inteira, né? Onde a gente apresentava, né, tudo que tinha sido feito no último mês, os resultados que tinham sido alcançados e o que a gente estava planejando no próximo mês. A gente tinha uma cadência ali mensal, guardava ali mais ou menos uma hora. E era uma maneira de fazer aquele contato com a empresa inteira. E uma coisa legal, Sandra, que a gente fazia também, não eram só as pessoas PMs que apresentavam.
a gente falava, pô, isso aqui, né, teve uma mão pesada aqui de design, poxa, por que que você, designer, não vai lá e apresenta? Pô, isso aqui, né, a pessoa engenheira ali, inclusive, sei lá, foi ela que trouxe a ideia, poxa, vai você apresentar, ou seja, dá esse espaço de, isso é liderança, inclusive, né, dá esse espaço de protagonismo para o time inteiro. E ajudar o time inteiro também a ter interface com os stakeholders, né? Não ficar só concentrado em você. Eventualmente a comunicação central fica em você, mas expõe o time inteiro, né? Dá esse palco, né, no bom sentido, pro time inteiro. Então, esse é um pouco das técnicas que eu gosto de usar ali para gestão de ansiedade, de forma geral. Não, gostei muito, assim, acho que fez muito sentido. Essa parte de expor o time, eu comecei a fazer isso tem pouco tempo, tá? Antes eu acabava concentrando muita coisa em mim. Eu acho que isso é um pouco da nossa maturidade também. Às vezes, quando a gente começa na área, a gente acha que a gente tem que saber de tudo, que a gente tem que ser o melhor nisso, melhor naquilo. E aí, não tem muito tempo que eu comecei e falei assim, e se eu colocasse um desenvolvedor que gosta de falar, que gosta de apresentar suas ideias para falar? E a pessoa quer, às vezes a pessoa não quer e tudo bem, aí a gente faz, assim, né? Também não vou forçar a barra. Mas eu já percebi que alguns gostam. E aí eu comecei a convidar. Falei assim, você gostaria de apresentar isso aqui para a empresa? E muitos falam que sim. E é legal, porque aí eles, acho que, sente que o trabalho deles está sendo bem empregado, está sendo bem, enfim. E aí eu tenho gostado de fazer isso bastante. É legal ouvir isso também. Que foi algo que eu fiz, assim, meio de freestyle, sabe? Tipo, acho que seria legal fazer. E aí eu ouvi isso. É bem, Que bem legal, legal. que legal. É bacana até, Sandra, que você falou. Tem muita coisa de liderança que tem bastante a ver com bom senso, né? Senso crítico ali. Poxa, como é que eu gostaria de ser liderado, né? Acho que vai muito nessa linha. Poxa, eu gostaria que. Você mesmo falou, né? Poxa, no começo de carreira, adoraria, né, ter sido adotada por alguém. É isso, né? Então, poxa, é fazer aquilo que a gente gostaria que tivesse sido feito com a gente, né? Abrir esse espaço. Então, é muito por aí mesmo. Muito legal. E me conta, mais alguma pergunta, algum tema que você gostaria de tocar? Acho que a gente passou bem legal, assim, pelos temas, pelo tema que eu trouxe, assim. E eu acho que eu só queria trazer um outro ponto que tem a ver com o que a gente está falando, que, né, eu já passei por algumas empresas e a gente sabe que, às vezes, a gestão de produtos, ela vem muito de cima, né? Tipo assim, olha, vamos fazer isso e é essa a estratégia e tudo mais. E aí, eu queria mais era complementar, assim, o que você estava falando, porque você falou, assim, de envolver outras áreas da empresa e conversar com várias áreas. E uma coisa que eu tenho percebido bastante é que, mesmo que a demanda venha de cima, eu acho que é muito importante você ter a visão de outras áreas também. Porque às vezes ela chega para você num telefone sem fio, chega para você, faz todo sentido do que a pessoa quis trazer para você, mas ela chega, você não tem contexto. E aí, mesmo aí assim, né? Mesmo quando a gente tá nesse contexto, tipo assim, não, a liderança mandou e eu vou fazer. Quando a gente conversa com outras áreas, eu acho que a gente abre os olhos para um contexto e toma algumas decisões, mesmo que dentro do que foi estipulado, mas toma algumas micro decisões ali que ajudam muito. Então, essa parte que você falou, assim, acho que serve para qualquer tipo de quem te lidera por cima, né? Seja uma gestão ali que vai trazer o negócio um pouco mais formatado para você, ou seja, ali algo mais abstrato que você ainda tem que desbravar. Sim, total, total. E até, né, numa situação como essa, assim, eu sei que muitas vezes a coisa vem meio pronta ali, mais pedindo que você põe o chapéu de pasteleiro, né, e entregue o pastel ali. Acontece. Acontece, né? Quem nunca, né? Mas enfim, e aí de novo acho que vem um pouco também de empatia, né? Entender da onde que a pessoa vem. Uhum. É, poxa, eu me lembro na época ali de novo, do Gympass, né? Quando estourou a pandemia, obviamente, enfim, a liderança ali, o César, o founder, ficou desesperado. Poxa, de repente a empresa poderia fechar de uma hora para outra, né? Imagina a RH ligando, falando: acho que a gente não precisa mais de Gympass, meu funcionário está preso dentro de casa, a academia está fechada e tal. Né? Podia acabar a empresa. E obviamente que, né, numa posição como aquela, você sendo founder de uma empresa, está crescendo e tal, de repente de uma hora para outra vai fechar, né? Obviamente você começa a pensar num monte de solução, implementa isso, implementa aquilo. E aí faz parte do jogo. Eu acho que aí a gente tem que ter esse jogo
de cintura, de entender de onde que a pessoa está vindo, entender o problema que ela está querendo resolver. Falar, poxa, essa é uma ótima solução, mas de repente pode ter alguma outra solução. Deixa eu pensar aqui junto com o time. Quer vir aqui junto com o time para a gente pensar junto? De repente, começar. É aquela coisa do trazer mais, né, para o processo, para as pessoas entenderem o que é processo de desenvolvimento de produto, né? E isso é gestão de ansiedade também, né? Porque a pessoa às vezes está trazendo ali, igual você falou, né? O caso do Gympass, a pessoa tá, o founder lá tá ansioso, porque, pô, é a empresa que ele construiu e é a empresa que simplesmente se viu numa situação que é totalmente fora do controle dele. E aí ele começa a trazer soluções, tipo, com as melhores das intenções do mundo, tipo, precisamos fazer isso aqui funcionar. É isso aí. Né? E aí eu acho que faz parte dessa nossa gestão também, tipo, opa, peraí, tô com você, mas vamos sentar juntos aqui e vamos conversar. É isso aí. Eu falo, pô, esse caminho é um caminho bem legal. De repente a gente pode encontrar outros caminhos. Vamos dar uma pensada aqui. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, né? Porque isso é um ponto importante que às vezes a gente se atrapalha um pouco em gestão de produtos, né? É menos sobre descobrir o problema, muitas vezes o problema ele vem dado, e é mais sobre descobrir soluções, né? O nosso papel e os três perfis, né? As três funções, produto, design e engenharia, eles trabalham juntos para descobrir soluções, cada um trazendo um skill específico, né? Então, se a gente conseguir se colocar nesse lugar, às vezes a gente se atropela e fala, não, mas precisa fazer o discovery do problema, é importante entender melhor, mais a fundo o problema. Às vezes o problema está dado, às vezes o problema é aquele e acabou, né? Poxa, está fechando as academias, os RHs estão ligando para cancelar. Esse é o problema, né? Vamos arrumar uma solução. Aí o founder vem com uma solução, pô, faz sentido, vamos implementar, mas vamos pensar outras, né? Vamos trabalhar produto. O trabalho de produto é achar soluções para os problemas que a gente vai descobrindo, que ou não são dados ou que a gente eventualmente descobre, né? Ah, legal, gostei dessa fala assim sua no final, porque muitas vezes a gente fica preso, né? Tipo, não, mas eu tenho que fazer esse discovery. Cara, a gente faz discovery muitas vezes, e que é importante, é um processo extremamente importante, né? Mas não. Igual você falou, tem horas que o problema já existe, ele está escancarado, e por que eu vou gastar tempo entre muitas aspas, sendo que, na verdade, eu preciso entender outros pontos e não o discovery em si, sabe? Eu acho que também faz parte, né, desse papel nosso de entender qual que é o momento que a gente está para fazer esse discovery. E o nosso papel como líder é exatamente esse, é trazer o time inteiro para esse olhar, né? E quando a gente fala discovery, né, a gente sempre pensa discovery do problema, mas, de novo, né, a parte mais importante do discovery não é o discovery do problema, é o discovery de solução. Né? Esse é o nosso papel como time de desenvolvimento de produto, descobrir soluções. É por isso que a gente tem pessoa engenheira, pessoa designer e pessoa de produto, para os três com backgrounds diferentes, com perfis diferentes, com olhares diferentes, ajudar a pensar na melhor solução, que seja tecnicamente viável, né, utilizando as tecnologias, que seja utilizável e que faça sentido para o negócio e que tenha valor para o cliente. Basicamente, esse é o nosso papel. Não, perfeito. Excelente, Joca. Boa, muito bom. Maravilha. Fechamos então, poxa, muito obrigado, Sandra, por topar aí, bater esse papo aí. E você, poxa, enfim, se esse episódio tiver feito sentido para você, compartilha, né, com outras pessoas aí do seu time e tal. E se você tiver vontade de participar de uma mentoria como essa, sempre quando eu divulgo esse episódio, eu divulgo ali o link da minha agenda, é só marcar e aí a gente tem esse bate-papo aqui. Beleza? Muito obrigado. Valeu. Obrigada, Joca. Até mais. Até mais. Tchau.